Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa aula, segunda aula de Geografia Bíblica 2, é o nosso segundo dia, agora é o segundo bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas, estamos estudando sobre as nações cananeias e as cidades vizinhas. Então, a gente vai acabar lendo muito pouco o livro-texto, eu separei alguns textos, mas eu vou concentrar aqui nos slides, e aí qualquer dúvida eu volto para o texto, tá bom? E aí a gente, para o livro-texto do pastor Enéas, tá? Deixa eu compartilhar aqui o material que eu tinha separado para vocês, continuando, né? Então, pode ler para nós, irmã Beatriz, ainda aqui utilizando o material do professor Gilmar Vargas, da FAECAP, que eu peguei aqui na internet. Por gentileza. Introdução. Desde a pré-história, a área que hoje corresponde a Israel, Líbano, Síria e Jordânia foi ocupada por um mesmo povo, os cananeus. Nesse território, em boa parte desértico, que mais tarde seria prometido por Deus aos israelitas, eles construíram uma civilização relativamente sofisticada. Dominavam a metalurgia, eram bons ceramistas, mantinham relações comerciais com o Egito e a Mesopotâmia, e foram os primeiros daquela região a adotar um alfabeto. Então, perceba que mesmo lendo o texto de Deuteronômio, no início da aula anterior, falamos que Deus, ali nos dias que se revela a Moisés e dá a ordem ao povo de Deus para que eles realmente tivessem uma atitude de conquista em Canaã, mas percebam que eles foram um povo bem civilizado, uma civilização, como diz aqui o professor, relativamente sofisticada. A questão da metalurgia, da cerâmica, do comércio e a questão do alfabeto também, né? É bem interessante esses detalhes. Por isso que eu falei, né, na aula anterior, que o grande problema nosso sempre vai ser o de sempre, o que fez com que Adão e Eva caíssem, né, do Éden, é o pecado. O problema do ser humano é o pecado. A civilização egípcia também se tornou uma grande civilização. Quando eles se enveredaram para o pecado, a mesma coisa acontece com eles. O pecado destrói a nossa identidade, destrói a nossa vida, a nossa família e até a nossa civilização, né? Então é bem interessante esse detalhe. E aqui, continua lendo para nós, Beatriz, por gentileza. Os cananeus fundaram cidades-estados que se desenvolveram bastante, entre elas Kadesh, Biblos e Jericó. Cada cidade tinha seu próprio rei. As tribos canaanitas nunca chegaram a constituir um estado unificado, embora formassem uma só etnia e falassem o mesmo idioma. O que seria a cidade-estado, irmãos? Inclusive, deixa eu abrir aqui para vocês o mapa, né? O mapa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que é uma cidade-estado? Qual é a diferença de uma cidade-estado, de um país ou de uma, né, de uma nação? O que é uma cidade-estado? O que vocês acham? O que vocês aprenderam sobre isso? Vamos lá. Uma cidade independente, como Roma. No caso, que no caso Roma depois se torna império, né, Tomé? Mas... Não, Roma atual, né? Isso, isso, obrigado. Sim, Roma atual. Exato. Exatamente. Pode falar, Júnior? A concepção de independência daquele tempo não é como hoje, né? Isso. Hoje é nação, hoje é país, hoje tem uma constituição, hoje tem fronteira. E, portanto, a cidade-estado da Grécia tinha cidade que rivalizava com Esparta, na própria Grécia também. Então, tinha o seu próprio rei. Então, era como se fosse hoje um país, né? Que dominava os seus territórios ali. Exatamente. A cidade-estado literalmente é um povo que, a melhor ilustração para nós é Jericó, irmãos. Jericó não estava nessa região aqui dos cananeus, mas não tinham as suas muralhas, não tinham as suas fortificações, não tinham as suas defesas? Pois é, Jericó representa muito bem o que era uma cidade-estado.
Já tinha outra cidade-estado lá na Cananéia, que era Ai. Lembra? O Josué conquista Jericó, e quando eles vão lutar contra Ai, eles perdem o primeiro embate. Mas Ai era muito inferior a Jericó, tanto é que foram poucos soldados. Então, uma nação, quando ela se organiza, quando ela cria o seu comércio, quando ela cria suas próprias leis, mesmo que ela esteja próximo a outras, ela acaba se tornando o que chamamos de cidade-estado. Por exemplo, os filisteus. A gente vai aprender já já que os filisteus também, eles eram o quê? Eles não eram cananeus, mas eles estavam vivendo ali. Eles vieram possivelmente do Mediterrâneo, possivelmente alguns arqueólogos, historiadores vão falar que eles derivam-se dos gregos, daquela região. Eles navegam, conquistam ali, onde é hoje a Palestina, e a Filisteia, tanto é que esse nome Filisteia, o Filisteu e Palestina, foi até o próprio imperador Adriano, que numa forma de demonstrar aos judeus que eles tinham perdido ali todo o seu território, chamaram toda a região de Canaã do que? De Filisteia, porque o Filisteia e Palestina seriam nomes próximos, né? Sabe, quando se fala Philip em inglês, que é PH, então, seria mais ou menos essa correspondência, né? Palestina vem dos filisteus. Então, olha que interessante. Os filisteus, eles eram também uma cidade-estado, aonde haviam 5 cidades governadas por 5 governadores. Mas todos eram filisteus. Mas cada um, eles estavam unidos, mas não tinha um rei que dominava sobre todos. Mas cada um deles estavam ali unidos entre eles, se precisassem ir contra os judeus, eles iam. Então, só era dando explicação. E agora, mostrando aqui no trabalho do nosso querido irmão Tomé, olha que coisa linda, pelo amor de Deus. Estamos chique, né, Tomé? Olha aí, ó. Viemos aqui para Israel, para Canaã, e agora, olha aí, deixa eu até, para ficar mais bonito, olha aí, a gente vai estar mergulhando nas nações cananeias, tá, meus irmãos? Então, essa daqui foi uma colaboração do nosso aluno, irmão Tomé, que ele colocou o mapa aqui de Canaã, né? Podem ver que é o mapa da Terra Santa. Como que está escrito aqui? Mapa físico, né? É claro que aqui, ó, a gente só vai ter algumas cidades, né? Como que é Moab, etc. Então, aqui está tendo uma sobreposição, né? Com o mapa atual do Google Earth. Olha aqui, ó, Gaza, Ascalon, Asdod, que são as cidades dos filisteus, né? Então, voltando aqui para o nosso outro material, para que a nossa querida irmã continue lendo, por gentileza. Aqui, estamos aqui. Pode ler para nós, Beatriz, por favor? Os cananeus. Eu já li, né? Essa daqui você já leu, né? Isso. Era o próximo. Isso, né? Então, eles não tinham o seu próprio rei. Inclusive, irmãos, nós vamos ver que os gibeonitas, eles não tinham líderes, né? Alguns tinham reis, outros não tinham reis, mas eles eram bem organizados, né? E aqui são alguns artefatos arqueológicos encontrados no templo cananeu, em Laques, no período de Josué. Tudo são descobertas arqueológicas, tá bom? Vamos lá. Continuando. Pode ler para nós, filha? Antes de Josué conquistar Canaã, conforme Deus lhes havia prometido, já habitavam vários povos cananeus. Essas nações de origem camita eram independentes e consideradas extremamente violentas e preparadas para a guerra e suas cidades bem fortificadas. E aqui começa, então, os povos, né? Pode continuar lendo para nós, minha irmã, por favor. Uns cananeus. Heteus. Isso, agora a gente vai falar dos heteus, né? Está em destaque os heteus. Heteus, povo descendente de Et, filho de Canaã e neto de Cã.
Então, irmã Elisângela, aqui a sua pergunta, pode ver. Descendentes de Eteus, né? Como o Júnior tinha lembrado há pouco. Continua para nós, minha irmã? Era um povo numeroso e poderoso na Palestina, na Síria e na Ásia Menor, durante os séculos 20 a 12 a.C. Isso, exatamente. Aqui é lembrando que é antes de Cristo, né? Então, eles foram muito poderosos, os heteus, nesse período do século 20 a século 12. Então, século 20 foi que período? O período de Abraão. Século 12 foi um pouquinho antes de Davi, né? Pode ver que Davi é ano 1000. Então, percebam que século 20 é por volta do ano 2000 a.C. Então, durante os dias de Abraão, aqui os heteus, ele era um povo numeroso e muito forte nessa região da Palestina e da Síria, né, como eu mostrei há pouco no mapa para vocês. Continua lendo para nós, por favor. Este povo, que é conhecido como heteus e hatitas nos registros históricos e arqueológicos. Na época de Abraão, os heteus, junto com os amorreus e os cananeus, exerceram um grande poder naquela região. Então, tudo bem até aí? Então, percebam que aqui, mais uma vez, aquilo que eu tinha dito, é um povo distinto, é o povo de Et, são os heteus, mas eles estão se correlacionando com outros povos também, que são os amorreus e os cananeus. E, como eu tinha mencionado, depois, em várias outras passagens bíblicas, todos eles receberão o nome de cananeus. Todos esses 6 povos, né, que se derivam dos cananeus. Pode ver, cananeus por causa de Cã. Tá? Continuando aqui. Alguma pergunta, irmãos? Não? Joia. Pode ler, minha irmã? Por gentileza, Beatriz. Abraão se encontrou em Hebrom, em Gênesis 23. Esaú casou-se com 2 mulheres heteias, em Gênesis 26. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Em algumas versões vai falar hititas, tá? Lembra que a esposa de Isaac, Rebeca, fica triste porque Esaú casa-se com 2 hititas e ela fica desgostosa, e ela inclusive fala, né, para Isaac, ó, eu estou desgostosa por causa dessas mulheres hititas. Então, heteias ou hititas é o mesmo povo. Então, só refrescando a memória, né? Pode continuar lendo? Quando Moisés peregrinou com o povo na região de Berseba e enviou os 12 espias para reconhecer a área onde iriam ocupar. Os heteus são citados como um dos povos das montanhas ao sul da Palestina, em Números 13, versículo 29. Fizeram uma aliança contra os hebreus a leste de Jerusalém, em Josué 14:9, versículo 1 e 2. Exato. E aqui, só um segundo. E parece que também, quando o povo sai do Egito, ele dá a volta, um percurso mais demorado, por conta que ele tinha que passar uma região que estava os hetitas. Os egípcios tinham problema com os hetitas. Então, eu não me recordo disso agora. A gente já vai chegar para os outros povos, mas isso eu não lembro agora, viu, Júnior? Sim, essa aí é certeza. Eu não estou lembrando agora. Olha, E aqui no mapa, ó os hititas aqui. Né? O professor, inclusive, fez essa menção de mostrar onde eles estavam. Eu não me recordo. Eu lembro que tivemos o povo de Moab e de Edom, né? Não, mas teve hetitas. Os egípcios tinham problema com os também, hetitas. né? Sim. Então, eu não recordo. Mas obrigado, viu, Júnior? E agora, conclui para nós, Beatriz, essa parte dos heteus, por favor. Nos dias de Esdras, voltando do cativeiro, os israelitas encontram os heteus e casam-se com suas filhas, cometendo abominação aos olhos do Senhor. Em Esdras 9, versículo 1 ao 2. Urias, marido de Batseba, era heteu, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6 ao 7. Mais uma vez, para a gente aqui fazer uma associação com o devido equilíbrio, tá, meus irmãos? Pode ver, Urias fazia parte do pelotão de elite de Davi. Fazia parte dos soldados valentes de Davi. Mas ele era um heteu? Mas era um heteu que tinha se convertido, era um hetita que tinha se convertido. Como
acontece com, eu mencionei Ruth, como acontece com Raabe, nenhum problema, meus irmãos. O projeto de Deus com o Velho Testamento sempre foi alcançar todos os povos e anunciar o Deus eterno para todas as nações. Quando eles vinham e se convertiam, nenhum problema. Aqui também, né, quando a menção de Esdras e esse casamento misto aqui já está mais ligado para uma denúncia. Por quê? Porque esses povos, mesmo depois de serem conquistados por Josué e Caleb, muitos ainda continuaram habitando algumas regiões que se perduraram durante muitas gerações. Pode ver que a gente está falando aqui de Esdras. Que período foi Esdras, meus irmãos? Esdras foi pós-retorno do cativeiro babilônico. Ou seja, séculos V a.C. Então, os heteus ainda tinham a sua história ali naquela região. E é claro, nem todos se converteram. Então, o problema que era, vamos dizer assim, qual que era o grande problema? Era esses povos continuarem com suas práticas. E por que entender geografia bíblica é muito interessante, irmãos? Esse povo, os cananeus, eles vão continuar ali no meio da história do povo de Deus, do povo de Israel, durante gerações, não vão parar. Aliás, até o Novo Testamento eles vão estar. Alguns vão chegar até os dias do Novo Testamento. Então, percebam que a prática de um povo, muitas vezes, ela não é abandonada. Qual é a mensagem do que fica aqui a história dos cananeus? Que aquilo que começou nos dias de Abraão, no ano 2000 a.C., então vamos pensar aqui, ano 2000 a.C., ano 2000. Aquilo que começou nos dias de Abraão, 2000 a.C., se perpetuou durante até os dias de Cristo. Ou seja, aproximadamente 2000 anos de história. Mesmo eles tendo conquistado com Josué e Caleb, e conquistado Canaã, o povo ainda continuou ali, alguns povos cananeus que continuaram seduzindo o povo de Deus à idolatria. A gente vai ver esse episódio muito forte aonde? Nos dias da separação da tribo do norte com a tribo do sul. Nos dias, principalmente, de Acabe. Jezabel era uma adoradora de Baal. E Acabe também vai adorar Baal. Quem era Baal? Era o deus dos cananeus, o deus da prosperidade. Então, percebam que gerações se passaram, mas o pecado ele continuou ali adormecido e, num dado momento, voltou a aflorar. Aquelas gerações voltaram a adorar aqueles deuses pagãos que Deus tinha dito, não façam isso, por isso que veio os castigos. Então, conhecer essas histórias colocam assim em nós, como servos de Deus, que estamos nos preparando para a obra, com aquele temor. Pode ver, saímos de várias religiões, somos brasileiros, somos um povo novo, temos 500 anos de história. Qual é a religião que predominou na nossa nação? Qual é a miscelânea religiosa? Quais são as ramificações religiosas que se encontram? Então, percebam que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter uma inclinação para aquilo sem perceber. Podem ver, meus irmãos, o povo brasileiro é um povo místico. E qual é a igreja que mais cresce no nosso país? É aquela que tem um viés mais místico. Porque está no tecido religioso e está na cultura do brasileiro esse lado mais místico, mais espirituoso, mais baseado em revelação, superstição, em profecia, em visão. Então, tudo isso, ou contato com mortos, ou espíritos de mortos, então, tudo isso, percebam, é uma mistura de herança ameríndia, que são os índios nativos da América do Sul, e uma herança também, ao mesmo tempo, africana, com as religiões afro, que vai se misturando também com um pouco, né, do viés um pouco espírita, kardecista, que aflora na Europa, nasce na América, aflora na Europa. Então, percebam, é tudo isso que faz parte da nossa cultura, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se enveredar por um culto, eu diria, que cultua Jesus, mas com práticas, no mínimo, esquisitas, e que fica esperando aquilo que no terreiro de macumba
é apresentado. Notem, por isso que algumas igrejas criam um culto bem místico, quase que uma mistura pagã cristã. Por isso que a gente tem que ser firme. Conhecer a geografia bíblica é se aprofundar naquelas culturas e entender aquele momento para que a gente a gente fique prevenido contra tudo isso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Continuando aqui, então, né? Agora vamos por Girgazeus. Tomé, leia para nós sobre os Girgazeus. A gente vai dar uma corridinha, tá, meus irmãos? Girgazeus. O nome significa cliente de um deus, provavelmente do deus sumério Ges, que significa Deus da luz. Eram descendentes diretos de Canaã, Gênesis 10, 15 e 16. E existem várias citações na Bíblia sobre esse povo. Ocupavam o território leste do Mar da Galileia, onde fica Nazaré. Joia. Aqui nessa região, tá bom? Bem próximo ao Mar da Galileia, essa região aqui, né, onde Jesus foi criado. Então, continuando. Amorreus. Leia para nós, então, né, sobre os amorreus. Um dos povos cananeus descendentes de Canaã, de Cã e de Noé. Seu nome origina-se nos Amarrus, nome babilônico e que dominavam a Ásia Ocidental. Na época da conquista, os amorreus habitavam as regiões ao sul e leste de Jerusalém e a Transjordânia, números 13, 29 e Deuteronômio 3, 8. Mar Morto, Hebron, Siquém, Gileade e até nas imediações do Monte Hermon. Os amorreus são citados 72 vezes na Bíblia. Eles resistiram a Josué em Gibeon. Josué 10, 4, 5 e de 12 a 24. Joia. E aqui estão as cidades que eles habitavam. Podem ver que duas depois do Jordão. Então, a gente fala irmãos, geralmente vocês vão ver muitas citações da Bíblia sobre além do Jordão, aquém do Jordão, né? Essa expressão Transjordânia é depois do Jordão, mas é depois do Jordão dependendo de onde você esteja, né? Se você está em Moabe, então a Transjordânia fica da onde, né, do lugar que você está, né? Então é bem interessante aonde esses povos estavam, pelo menos nessas 3 regiões, tá bom? Joia? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Cananeus agora. Os cananeus, ainda que esta denominação seja dada para distinguir todos os povos palestinos primitivos, no sentido mais restrito, se refere aos descendentes de Canaã e de Cã, o filho por Noé. Os cananeus herdaram de Cã a maldição declarada por Noé, e foram tratados na história como inferiores pelos semitas, descendentes de Sem, ou pelos jafenitas, descendentes de Jafé. Gênesis 9, de 20 a 29. Provas arqueológicas indicam que este povo habitava a costa do Mediterrâneo, ao norte da Palestina, do Vale do Jordão até o sul do Mar Morto. Joia. Aqui mostra aonde eles habitavam, né? Assim como os amorreus tinham algumas regiões específicas, os cananeus também. Opa, pode ler para nós? Opa, só mais uma aqui. Pode ler, Tomé, por gentileza. Os cananeus, assim como todos os povos de Canaã, deveriam, por causa dos seus pecados, ser exterminados. Deuteronômio 9:5. A ordem divina não foi completamente cumprida durante a conquista de Canaã, sendo citados séculos mais tarde no recenseamento de Davi, 2 Samuel 24:7. E aqui fica uma pergunta para vocês, irmãos. Por que Deus permitiu com que ainda ficasse sempre um remanescente? É curioso isso, né? Porque quando Josué conquista a terra, por que Deus permite um remanescente? Né? Fica aqui uma dica para vocês estudarem um pouco mais sobre isso. Eu acredito que Deus ele permite essas coisas porque as próximas gerações também terão seus embates. Precisarão exercitar a sua fé. Ora, aqueles que conquistam podem conquistar com desleixo.
Muitas vezes isso acontece. Lembram do episódio que o rei Ezequias, logo depois que Deus o cura e dá para ele mais 15 anos, e o profeta Jeremias chega para ele e fala, olha, Jeremias não, Isaías, fala, você vai ter mais 15 anos. Logo depois que ele está curado, ele recebe quem no palácio? Os babilônicos. Lembra disso? E lá ele mostra toda a sua glória, toda a sua expansão. E vem o profeta Isaías e diz, olha, você mostrou tudo isso, esse povo vai vir e vai capturar os seus descendentes. E aí ele ainda diz com uma certa arrogância, boa foi essa palavra, porque ele não estava, ele sabia que não seria nos dias dele. Ou seja, ele foi indiferente aos seus descendentes. Então, alguns momentos, o povo de Deus não venceu alguns inimigos porque eles não foram cuidadosos. Por exemplo, como foi no caso dos gibeonitas. No caso dos gibeonitas, o livro de Josué, irmãos, o livro de Josué, na minha opinião, e a geração de Josué é uma geração tão lapidar, tão extraordinária, porque olha só que interessante, só abrindo um paralelo aqui, eu sei que a gente está numa aula de geografia, mas eu quero preencher um pouco o coração de vocês com a palavra de Deus. Josué, a geração de Josué é uma geração de conquista. É uma geração que nasce praticamente no deserto e que do deserto conquista Canaã. A geração de Moisés foi uma geração derrotada, que morre no deserto. Agora, olha que interessante. São dois grandes líderes, acompanhados de outros líderes, mas que as pessoas não tinham nada a ver umas com as outras. A culpa da geração de Moisés, o povo que Moisés pastoreava, a culpa era de Moisés? Claro que não. A salvação é independente, as conquistas são independentes. Então, Moisés foi gigante, Josué e Caleb foram gigantes, Ur e Arão foram gigantes, mas a geração de Moisés foi pequena, morre no deserto. Já Josué, ele e Caleb são os únicos que são daquela geração, e agora nasce uma nova geração que vai conquistar Canaã. É uma geração especial. Mas no livro de Josué, que é um livro de conquistas, e com algumas baixas apenas, percebam, irmãos, tem aquelas baixas de Ai, e também tem o engodo dos gibeonitas. A Bíblia vai falar que eles caíram num pecado porque não consultaram a Deus, ou seja, olha a geração de Josué, era uma geração tão extraordinária, e Josué também, que eles fazem uma aliança, vão sofrer um pouco e vão sofrer no futuro, mas sejamos honestos, foi uma queda tão pequena, né? Comparada a tantos tombos na Bíblia, não é? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Deus sempre permite um certo populacho, um certo resto, e muitas vezes algo inacabado, porque toda obra de Deus, nós, ministros e servos daquela geração, sejamos um Moisés ou sejamos um Josué, a gente nunca vai fazer tudo. E a próxima geração também tem que vencer quem? Os seus gigantes. Tem que vencer quem? Os seus adversários. E podem ver que os cananeus, eles foram literalmente dominados nos dias de quem? De Davi. Nos dias de Davi, ali foi tudo apaziguado. E aí eu pergunto, Davi foi alguém especial? Foi. O coração dele era um coração apaixonadíssimo por Deus? Foi. Percebam, seria coincidência que nos dias de Davi o reino de Israel se tornou praticamente o império? Porque a Bíblia vai falar, inclusive, que as chaves dos governos dos filisteus foi dada a Davi. Ou seja, até sobre os filisteus, Davi teve o controle. Davi não os destruiu, mas Davi vamos dizer assim, os supervisionava. Então, por que eu estou falando tudo isso? Logo depois, nas próximas gerações dos descendentes de Davi, não fechou essa mesma conta. Por quê? Porque eles se inclinaram para o pecado. E aí, a força daqueles grupos que eram menores se tornaram fortes na história, tanto da tribo do norte quanto da tribo do sul. E Deus permite tudo isso porque Ele está revelando a glória dele para nós e Ele está fazendo com que o reino de Deus cresça em nós. Perceba, irmãos, não é porque fazemos parte de uma igreja forte, de uma igreja bíblica, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode naufragar. Porque a nossa história diz muito a nosso respeito.
mas é a nossa consagração, é a nossa entrega que vai fazer valer essa fé no presente. Né? Interessante, né? Observação, né? Parece que a atenção, o epicentro de todos os eventos é nessa região, porque me parece que as outras regiões não estão sendo ignoradas, né? Parece que, por exemplo, todos os fatos do advento acontecem aí e as outras regiões, outros povos, parece que não entram. Não tem quase atuação, né, Júnior? Parece que há uma indiferença geral. Por exemplo, o tratar desses povos e toda a atenção está voltada para eles, né? Isso. É que, na realidade, né, Júnior, na primeira aula que a gente deu, a gente até pôs um slide mostrando que 80% da revelação bíblica se dá aí, na Palestina, né, essa região da Síria e da Palestina, né? 80% de toda a revelação, por isso que fica um foco, né, Júnior? Então, Deus trata de uma forma cirúrgica para mostrar, ao longo dos séculos, ó, como eu trato com o meu povo e com aqueles povos que não quiseram se converter. É como se Deus fizesse deles um case para a história de todos os povos, né? Porque parece que, paralelamente aos outros povos, outras tribos, outros povos, eles ficam de lado, de fora da história, né? É que, na realidade, essa é uma impressão inicial. É óbvio que, lembram que Deus, quando ele se revela para Moisés, ele vai falar para Moisés, vocês são uma nação sacerdotal? O projeto de Israel era serem uma nação sacerdotal para quem? Para todo mundo, começando com Canaã. Então, ali, né, por isso que Deus dá o templo, né? Então, mas eu entendo o que você está falando, porque, assim, olhando dessa forma, essa é a impressão que dá. Agora, é claro que isso, Israel, em alguns momentos acertou, por exemplo, nos dias de Davi, um pouco nos primeiros 20 anos de Salomão, Israel acertou, e nos outros 20 anos de Salomão, possivelmente foi quando ele também não dá ouvido ao Senhor e começa a praticar os pecados dos cananeus, porque casa-se com elas, com as mulheres, e vai adorar, e aí vem aquele declínio que vem a divisão do reino. Então, podem ver que o templo também foi esse lugar onde Deus sinalizava para todas as nações, né? Que ali estava o Deus eterno, né? Então, mas, bom, vamos lá. Já, né? Senão a gente não vai concluir esse material hoje, né? Então, continua. Bom, cananeus, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Cananeus, já vimos. Os ferezeus. Leia para nós, Elisângela, por gentileza, os ferezeus. Nos tempos de Abraão, este povo estava relacionado entre os povos cananeus na região de Betel. Gênesis 13 ao 7. Capítulo 13, versículo 7. Nos dias de Jacó, existia uma colônia do povo ferezeu nas imediações de Siquém. Gênesis, capítulo 34, versículo 30. Ocupavam os campos e estavam espalhados por toda a terra de Canaã. Este povo travou uma grande batalha contra Judá e Simeão, nas montanhas do sul, logo após a morte de Josué. Juízes 1, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Olha que interessante, meus irmãos. Haviam povos, esses cananeus, alguns gostavam de habitar nas montanhas, outros nos vales. Eram um pouco característico. Assim como acontece um pouco conosco aqui hoje no Brasil, por exemplo, alguns gostam de regiões mais montanhosas e criam-se assim, e outros preferem vales. É bem peculiar. É só uma informação para agregar aos irmãos. Continuando aqui, ó, essa é a região onde eles ficavam, né, os ferezeus. Né? Agora pode ler para nós os heveus, minha irmã, por gentileza. Heveus. Os heveus são descendentes de Canaã e de Cã, um dos povos que habitavam a terra de Canaã. Gênesis 10, versículo 15 a 17. Posteriormente, passaram a habitar em Gibeon, quando, com astúcia, enganaram Josué, que por causa disso os transformou em rachadores de lenha e tiradores de água para o povo de Israel. Josué 9,
do 21 ao 27. Os heveus ocupavam a área a oeste do Monte Hermon. Aí Josué 11, versículo 3, e Juízes 3 ao versículo 3. Deixa eu aqui mais uma vez, meus irmãos, firmar uma estaca aqui, tá? Quando Deus manda Josué exterminar, ali no meio da batalha era a última chance. Deus deu chance à mulher cananeia ou não? Deus deu chance a Raabe ou não? Deu. Percebam, os gibeonitas, né, que são os heveus, eles enganam Josué e os servos de Deus. Mas se eles tivessem se arrependido, é porque a gente vê neles aqui aquele arrependimento meio misturado com remorso. Não, nós queremos sobreviver, mas queremos continuar sendo o que somos. E aí eles criaram uma estratagema e deu certo. Mas se eles se arrependessem de todo o coração, é óbvio ao Deus de Israel, assim como Deus perdoou Raabe, que era uma prostituta, porque Deus não iria perdoá-los. Estão entendendo? Mas, de fato, eles agiram astutamente e Deus deixou isso na Bíblia para nos lembrar a vida toda que o que temos, possuímos e fazemos, precisamos consultar a Deus. Abrindo aqui um parênteses, uma aplicação prática. Quantas vezes a gente dá com os burros na água porque não consulta a Deus? Não é verdade? Se consultássemos a Deus, não sofreríamos. Mas a gente vai, faz as coisas e depois pede a benção. Quantas são as vezes que os gibeonitas nos enganam, não é verdade? E Deus permite isso para a gente aprender. Aprender o quê? A consultá-lo. Porque o que temos, somos e possuímos não é nosso, é dele, né? Então, é a história dos heveus. Tá bom, meus irmãos? Querem falar alguma coisa, alguma pergunta? Raabe fez uma barganha, né? Não deixa de ser, mas ao mesmo tempo, né, Júnior? Ela creu. Porque, Júnior, a gente pode fazer a leitura da barganha? Pode. Que dá essa ideia, mas ela poderia ser uma pessoa que falasse, vocês são de um outro Deus esquisito, eu vou lutar pelo meu Deus, estou disposta a morrer. Ali a gente vê mais do que uma barganha, ali a gente vê uma conversão. Vamos lá, Júnior. Enquanto nós estamos aqui numa sala de seminário, aprendendo teologia, é muito fácil a gente se entregar a Deus. Porque é tudo muito favorável. Mas eu diria, será que alguém lá, numa prisão agora, que está sendo jurado de morte, de verdade, não pode estar se rendendo a Cristo? E num primeiro momento parece que ele está se rendendo por causa do medo, porque foi jurado de morte, mas só Deus vai discernir aquele coração. De repente, aquela vida vai ser a semelhança de Raabe, aquela alma que precisa tanto de Deus lá lá no fundo do poço, quem sabe numa prisão, ele vai falar, não, eu vou me tornar crente. A leitura que toda a prisão vai fazer é que ele se converteu por barganha, entendeu? Né? Dá a leitura. Porque está no bico do corvo, né? Jurado de morte. Ela estava na muralha, era uma prostituta. Mas pode ver, ela se mantém. Eu tenho uma mensagem lindíssima sobre Raabe, porque durante a pandemia, irmãos, quem quiser, inclusive está no nosso Spotify, tá? Eu preguei o livro de Josué todinho. E eu faço muito esses paralelos, sabe? E na mensagem de Raabe, Júnior, irmãos, Deus me deu uma iluminação genial. Porque olha só que interessante. Quando o exército de Josué foi atacar a cidade de Ai, todos os soldados eram circuncidados, porque lembram, a primeira coisa que Josué faz é circuncide todos aqueles que nasceram no Egito. E, inclusive, Acã vai ao campo de batalha com Jericó. Lá em Jericó, ele cata a capa babilônica e pertences de ouro e prata, esconde, e depois tem aquele problema com Ai, que Deus fala, a maldição entre vocês. Perceba, a mensagem que eu crio um paralelo histórico dizendo o seguinte, que a muralha de Jericó foi derrotada, né, pelos soldados, e enquanto Josué, antes de vencer ali, dando as 7 voltas, dos 7 dias, etc. e tal, ele faz a convocação ao povo, santificai-vos hoje,
que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos circuncidar? Eu te pergunto, Raabe estava nessa lista? Os parentes de Raabe estavam nessa lista? Não. Aliás, eles estavam lá entre os cananeus. Mas nesse episódio, os espias já tinham ido, já tinham voltado, ou seja, o que eu faço? Qual é o paralelo que eu fiz? Que Acã foi um circuncidado fisicamente, mas não de todo o coração. Raabe nunca foi, até porque ela era mulher, mas a família de Raabe não foi circuncidada, mas eles foram salvos. Sim, eu brinquei só, né? Na Não, sim. brincadeira. Porque Davi é da descendência dela, né? Sim, exatamente. De Ruth. E eu estou aproveitando, né, porque como pastor, a gente não vai perder esse gancho, né? E por que eu estou falando tudo isso? Para quebrar os tabus, porque muitas vezes a gente olha esses povos como amaldiçoados. Não, amaldiçoados era porque eles viviam em pecado, isso sim. E se eles continuassem a viver em pecado, como Salomão, se Salomão não se arrependesse, ele era um semita da linhagem real, da linhagem da promessa, mas ele ia ser destruído. Entendam, irmãos? Isso que eu quero quebrar os tabus, né? Porque nesses dias de guerras ideológicas, e aqui, vamos ser honestos, irmãos, quantas vezes como igreja a gente pratica isso? Eu sou salvo, você é criatura, eu sou filho de Deus, você é do demônio. Somos tolos. O que nos faz ser salvo hoje foi a graça e a misericórdia de Deus, isso não veio de nós. Porque quando a gente se envereda por esse caminho da autojustiça, ou da autorreligiosidade, ou da autorredenção, a gente já está perdido, né? Em questão de tempo a gente se perder. Então eu só aproveitei e falei esse paralelo, porque eu trabalho nessa questão que Raabe, ela foi salva. A casa de Raabe foi salva. E eles eram cananeus, né? Sim. Ou seja, habitantes de Jericó. E um hebreu não foi salvo. Por quê? Porque caminhou à margem da vontade de Deus. Percebe? Isso é muito lindo, irmãos. A questão dos 10 leprosos, né? Os 10 só um volta e esse era samaritano. Exatamente, né? Exatamente. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Continuando aqui, né? Aqui ficavam a região dos heveus. Havia os heveus aqui na região da Síria e aqui também próximo aonde seria quase praticamente o Monte Ebal e Gerezim, né? Tá bom? E aqui, continuando, então, leia para nós agora, Beatriz, por gentileza. Os jebuseus, esse daqui é bem interessante. Povo descendente do terceiro filho de Canaã, que habitava a região situada entre o Egito e a Mesopotâmia. Também era o nome da população cananeia que habitava Jerusalém. Conhecidos assim porque conquistaram e dominaram a cidade de Jebus, Jerusalém, fazendo dela uma fortaleza impenetrável. Exatamente. Eles gostavam de viver ali no monte, aqui ó, em Jerusalém, no monte Sião, é onde eram os jebuseus, que tinham, inclusive, era uma cidade-estado muito parecida com Jericó, que tinham fortificações impenetráveis. E aqui Davi consegue entrar pelos dutos de água com seus soldados, e principalmente o seu general Joabe, e ali conquistam essa cidade, e aqui vira o quartel-general de Davi, e aí surge a cidade de Jerusalém. Entendeu, irmãos? Aí vem dos jebuseus. Tá bom? Continua lendo para nós, irmão, por gentileza. Viveram centenas de anos sem serem importunados pelos israelitas, até que Davi entrou na cidade por um canal que abastecia a cidade, conquistando e fazendo dela a capital do reino, do norte e do sul. Em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 5 e 6, e 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 9. Só uma pausinha, por gentileza, irmã. Percebam que Abraão é por volta do ano 2000 a.C., Davi é por volta do ano 1000 depois de Cristo. Se a gente deduzir que Josué entrou em Canaã ali por volta do ano 1400 a 1300, né, depois de Cristo, antes de Cristo, aliás, então percebam que Davi e os jebuseus continuaram convivendo com os israelitas porque eles eram uma cidade-estado muito, mas muito fortificada. Mas com Davi, esse homem segundo o coração de Deus, a história mudou, né? Então, continua, minha irmã, por gentileza. Muitos jebuseus puderam permanecer morando na cidade sob o reinado de Davi. A área em que foi construído o templo
por Salomão foi comprada pelo rei Davi de um jebuseu chamado de Araúna, em 2 Samuel 24, versículos 18 a 25. Exatamente. Percebam que quando Davi quer construir o templo e quer deixar ali o lugar para que Salomão e os seus herdeiros construam, há um outro detalhe, viu, meus irmãos? Davi não constrói o templo, e grande parte do templo, buscando o tesouro de Israel. Apesar de ser uma monarquia, ele dedica recursos dele próprio para o templo, tá bom? A Bíblia vai deixar essa menção. Olha como Davi era apaixonado por Deus. Ele não constrói o templo, mas ele prepara todo o terreno e dedica uma quantidade enorme de riquezas pessoais para que o templo fosse erguido para a glória de Deus e para que o nome do Senhor fosse exaltado em toda a terra, começando pelo seu povo. E ele compra aqui desse jebuseu chamado Araúma e diz, não, eu não quero de graça, porque ele queria dar de graça, eu quero algo que me custe. Guardem isso, irmãos, por isso que Deus ele sempre vai nos pedir algo. Podem ver, meus irmãos, a vida religiosa, a vida de piedade, é uma vida de sacrifício. O sacrifício não é uma penitência. O sacrifício é uma demonstração do nosso amor. Por isso que Deus ele sempre vai nos ensinar a viver essa vida de sacrifício. Desde sacrifício dos lábios, sacrifício da vida, sacrifício do ego, porque é como se nós, ao admitirmos que Ele é o nosso tudo e que Ele é o amado sobre tudo na nossa vida, a gente está disposto a se sacrificar, não pela obrigação, mas pelo nosso amor por Ele. E Davi faz isso, então ele compra aquela área onde se constrói o templo, tá bom? Continuando aqui, então. Aqui, agora, então, beleza, meus irmãos? Vimos, então, as 7 nações cananeias. Alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive do livro texto, quem já leu? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos, então, agora para o próximo, que são as nações vizinhas, né? São as nações vizinhas, os povos vizinhos. Povos não cananeus que habitavam Canaã e as regiões próximas. Ora, pastor, então o problema era só com os cananeus? Não, não era só com os cananeus, era com os cananeus e quem ali habitava, que eram os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os edonitas, fenícios, amarreus, sírios, moabitas e perizeus. Esse desenho aqui, irmãos, é um desenho filisteu, tá? É um achado arqueológico do povo filisteu. Olha que interessante, tá bom? Então, por gentileza. Então, a gente concluiu o capítulo 2, estamos entrando agora no capítulo 3, tá, meus irmãos? Do livro texto. Por gentileza, Júnior. Leia para nós. Ok. Os povos não cananeus que habitavam Canaã e regiões próximas. Filisteus. Além dos cananeus, outros povos de origem não cananeia habitavam em Canaã ou em suas fronteiras. Estes povos não tinham nenhuma ascendência cananeia, mas acabaram encontrando espaço no território por meio de migrações pacíficas ou guerras de conquistas. Dentre esses povos estão os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os edomitas, os fenícios, os arameus, os sírios, os moabitas e os perizeus. Olha que interessante, né, irmãos? Muitos desses povos aqui são descendentes de Abraão, mas deram um trabalhão também para quem? O povo de Deus, né? Então, olha aqui, os filisteus, lê essa frase aqui para nós, Júnior, por gentileza. Os filisteus dominaram o território que vai do sul do Monte Carmelo até o sul da Palestina, em direção ao Egito. Em outras palavras, irmãos, essa é a mesma região onde hoje fica o quê? Que região é essa aqui hoje, em Israel? Filistia, né? Hã? Filistia. Sim, Filistia, mas qual é a região, eu digo, hoje, atualmente, Júnior? Está tendo lá os problemas. Palestina, é Gaza, né? Faixa de Gaza, né? É porque eles são, os filisteus chamados o povo do mar, né? Que é lembra aquela professora falava lá? Sim, Márcia Zoner, né? Zona. Isso, povos do mar. Mas é a faixa de Gaza aqui. Ou seja, até hoje, Israel ainda passa os seus dissabores, né? Percebe, irmãos, tem coisas que a gente não entende, né? Está além da gente, vem geração, vai geração, né? Então, é claro,
né? Não estou aqui querendo falar que... não estou aqui querendo ter peso nem medidas, né? Por isso que nós somos cristãos, devemos amar judeus e pregar para eles e para palestinos. Também porque eles precisam ser amados por Deus. E como eu disse até domingo na minha mensagem, não pensem vocês que muitos russos não concordam com as atitudes do líder russo. A mesma coisa muitos ucranianos. Então, assim acontece com os judeus, assim acontece, né, com os palestinos, assim acontece com habitantes lá do Irã. Eu sei que quando a gente ouve essas mensagens, né, o líder do Irã, né, os líderes tal, estão atacando Israel, parece que são toda a nação. Não, meus irmãos, não necessariamente, né? Tem muita gente que não concorda com isso, mas é a força dos mais fortes, é de quem domina, né? Então, continuando aqui. Bom, deu a hora, meus irmãos. Vamos parar aqui nos Filisteus, tá? Sim. Então, vamos parar aqui nos Filisteus, e aí a gente volta, ó, aqui é a Filistia, onde ficam os Filisteus, né? E a gente já volta já, para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Vamos dar uma pausa? Alguma pergunta? Não? Então, só dar uma pausa e a gente volta em instantes.